Bom dia. Esse vídeo é sobre o assassinato de Charlie Kirk. Quem foi, afinal, Charlie Kirk? Então, ele tinha 30 e poucos anos, acho que 31 anos. Ele era um ativista conservador, ele fundou uma entidade chamada Turning Point USA, com o objetivo de influenciar a atividade acadêmica, no intuito de fomentar o conservadorismo, né? Ele era evangélico, casado, tinha 2 filhos, né? Ligado ao Trump, inclusive ele chegou a entrevistar o Bolsonaro. Então ele era o típico conservador aí dos Estados Unidos, né? E aí, ontem, ele foi numa universidade em Utah, acho que a Universidade do Vale de Utah, uma coisa assim. E o curioso é que antes dele ir a essa universidade, rolou um protesto lá, ou seja, aconteceu um protesto anti-petições dirigidos à direção da universidade para que ele fosse impedido de ir discursar. Ele gostava de discursar na universidade, sempre em ambiente aberto. E aí a direção da universidade respondeu que, em atendimento à liberdade de expressão, ia recusar esse pedido e ia deixá-lo falar, né, já que a universidade supostamente seria um lugar de debates, né. E aí no discurso, né, quando ele estava comentando lá sobre os temas conservadores americanos, que é a defesa de armas, valores da família, visões políticas de direita, etc. e tal, ele levou um tiro, acho que foi na garganta mesmo. Aliás, as imagens foram impressionantes. Ele estava lá, de repente levou um tiro, começou a sangrar, imediatamente caiu, foi levado para o hospital, né, e faleceu. É lógico, não dá para concordar com todas as ideias dele, mas perto do que se defende hoje no mundo, até que ele estava fazendo um bom trabalho relativo, né, aos valores da família, em atacar, né, o esquerdismo, o comunismo, etc. Né? Agora, o que foi realmente espantoso, bom, isso eu comento daqui a pouco, nós da editora Caravelas resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Vamos comentar agora. O que foi realmente espantoso lá nos Estados Unidos foi a reação de alguns universitários. Eu recebi um vídeo chocante aqui de uma pessoa e também acabei fazendo uma pesquisa rápida no YouTube e teve gente que comemorou. Por exemplo, esse vídeo aqui realmente é inacreditável. Kirk got shot and killed. How do you feel? Happy. Goodbye. Wow. Did you see that Charlie Kirk just got shot and killed? That's good. Wow. Quer dizer, o fulano está perguntando aqui para jovens, acredito eu que universitários, né? Ou talvez estudantes do high school, não sei. E esses jovens aí gostaram da notícia de que o Charlie Kirk morreu, né? Inacreditável. That's good that people are getting shot just off a political view. Good that people are dying in America. Did you see that Charlie Kirk got shot and killed today? Girl, someone had to do it. And that's how I feel at this point in time. But yeah, I appreciate your honesty. I truly do. Outro falou assim, alguém tinha que fazer isso. You said someone had to do it. Yes. Try not to get all pulled up into that, but he was a misogynist. He was a disgusting person with disgusting beliefs. So if you had... Essa daqui disse que ele era uma pessoa repugnante, ruim e tal, mas que então deveria ser eliminada, quer dizer, inacreditável. You could press and keep him from being assassinated. Would you press that? No. I think things happen for a purpose. É inacreditável pessoas jovens, né, que é preocupante, gostarem de ver um político, um ativista morrer só porque não concorda com as ideias dele. Quer dizer, isso aqui porque a nossa sociedade, pensando globalmente, está muito doente. Quer dizer, então eu não vou com a cara de uma pessoa, não concordo com as ideias dele, já desejo que ele morra, que ele sofra atentado, que ele leve uma facada, que ele leve um tiro. Realmente é uma coisa assim assustadora, né? E qual que é a raiz disso? A raiz disso está na própria natureza do comunismo, né? A gente voltar lá atrás em Marx, né? O Marx era contra uma moral universal que obrigaria a todos determinados princípios. Para Marx, tudo na sociedade era causado por forças econômicas, né? Era chamada infraestrutura ou base. Isso daí geraria, então, a superestrutura
e a superestrutura seria tudo que não fosse essas condições econômicas, as forças de produção, etc. Então, religião, arte, direito, tudo seria, então, causado pelas forças econômicas, moral, tudo. E aí, se você muda as forças econômicas, você mudaria a sua visão de direito, sua moral, etc. Então, não haveria para Marx um direito universal, conforme sempre foi ensinado pela doutrina católica, e como os gregos compreenderam, romanos também, é importante dizer que a natureza metafísica do direito natural foi compreendida pelos gregos e também foi desenvolvida entre os romanos, né? E amplamente difundida na Idade Média e desenvolvida na Idade Média, teve um cume com São Tomás de Aquino. E a moral também, já que moral e direito são muito ligados. Então também há uma moral universal que a todos obriga, ou seja, determina como, por exemplo, não matar, não roubar, não agredir os outros, são princípios universais que valem em todo tempo e lugar. É uma coisa que independe das sociedades, independe da conjuntura econômica, independe da visão de mundo. Essa é o que se entende por moral objetiva. Já para Marx, a moral, o direito, qualquer coisa, eram relativos ao seu tempo. Então, se uma sociedade, então, por causa das razões de produção, defendesse tal coisa, isso daí era aquele valor da época, mas não seria uma coisa geral. Então, para Marx não seria absurdo que uma determinada sociedade, com novas formas de produção, defendesse que matar estaria certo. Para Marx, ele não veria absurdo nisso, porque a moral ela é decorrente das forças de produção. Então, Marx, ao relativizar a moral e ao negar uma moral objetiva, então ele acaba dando suporte para visões que os fins justificam os meios, né? Já que para Marx, como a classe trabalhadora, né, os proletários é que deveriam assumir os meios de produção e impor sua visão à sociedade, né? Lógico que isso é tudo bobagem, o que o Marx falou não tem uma coisa que o Marx falou que esteja certo. É tudo uma bobagem completa. Então, a violência para Marx defendia a violência, desde que a violência fosse ligada à ascensão da classe do proletariado, né? Então ele defendia claramente, expressamente, que a violência é como um meio legítimo da tomada de poder pela classe trabalhadora, né? Então, somando uma defesa da violência que Marx fez, somando uma visão relativista da moral, isso daí com décadas de trabalho dentro do marxismo cultural, dentro da corrupção da sociedade, dentro do abandono dos valores corretos e morais, nós chegamos ao mundo de hoje, onde a gente vê universitários na maior potência do mundo defenderem a morte de uma pessoa só porque não concorda com as ideias dessa pessoa, né? Então essa pessoa, então, tem um viés, né? Tem um viés, pelo menos a pessoa não se apresentou, sou marxista, mas o viés dela é compatível com uma visão marxista, porque então essas pessoas relativizam a moral e defendem a violência como Marx a defendeu. Então, para essas pessoas, então, é legítimo que haja violência, morte contra políticos conservadores, porque eles não defendem os interesses que elas acreditam que seja certo, né? Então essa é a lógica. Se a gente for rastrear, está lá em Marx. Essa visão criminosa de mundo, essa visão comunista, foi o regime que mais matou gente no mundo e que está totalmente impregnada na sociedade, só que de forma mais diluída, um ponto aqui, outro ponto ali e tal. Agora essa visão relativista da moral pegou muito, né? Então para eles fala assim, por que não matar quem não pensa de acordo? Não existe uma moral objetiva, o que importa é a tomada de poder da classe proletária, o que importa é a tomada de poder dos esquerdistas, pouco importa os meios para atingir isso, né? Então é isso que essas pessoas defendem, infelizmente, né? E nós vemos aí uma coisa grotesca da esquerda, que é acusar os conservadores de serem os radicais, de serem os extremistas, de serem os assassinos. Ora, quem está sendo mais vítima de atentados
atentados políticos, atentados ligados por serem conservadores, né, chamados atentados políticos, são pessoas de direita, ou seja, o Trump houve uma tentativa de assassinato contra ele, o Bolsonaro houve uma tentativa de assassinato, político da Colômbia lá, o Uribe, foi assassinado, ele era anti-esquerdista, agora o Charlie Kirk foi assassinado por ser um conservador. Lá atrás a gente vê que o Stalin mandou matar o Trotsky. Então o atentado, não estou dizendo que todo mundo que comete atentado político é comunista, né? Não, já teve atentados contra ativistas comunistas no passado, isso daí também pode ter conservadores aí que surtam, peguem arma e matem algum esquerdista. Estou falando que é 100% causado pelo esquerdismo. O que eu estou criticando é o discurso. Então, eles dizem de um lado que quem é radical, quem é extremista, são os conservadores, são direitistas, porém, eles é que são os extremistas, eles é que são os radicais, eles é que defendem o assassinato, né, como prova esse vídeo revoltante aí desses universitários americanos, né? Esses universitários americanos provam que quem tem o discurso radical, o discurso extremista, é a esquerda e não a direita. Então, realmente lamentável. E ó, que tem outros vídeos, se vocês forem pesquisar lá no YouTube, ter um fulano lá que me deu até repulsa, ele gravando lá, logo depois que ele soube do assassinato, comemorando, ligou a música em alto volume lá e começou a comemorar a morte, né, do Kirk. Quer dizer, uma coisa completamente absurda. Onde é que esse povo está com a cabeça, né? Realmente é inacreditável, inacreditável. Bom, e assim é que é. Os Estados Unidos também, né, pegando agora a história dos Estados Unidos, sempre sofreu com atentados políticos, né? O mais famoso foi o Kennedy, mas o irmão dele também foi assassinado. O Martin Luther King foi assassinado, né? Teve tentativa de assassinato contra o Reagan, e assim vai. Os Estados Unidos isso aí não é exceção, né? Então, triste mundo que nós vivemos, né? Bom, antes de encerrar, gostaria de dizer que os livros do Varney Hagen, fundamentais para o entendimento da história do Brasil, estão numa promoção imperdível, 50% de desconto, frete grátis, ainda você vai ganhar um curso de História do Brasil inteiro. A promoção só vai até o dia 23 de setembro, então não perca a oportunidade de comprar talvez a coleção de história mais importante do Brasil, já que o Varney Hagen foi o nosso Heródoto, e fundamental para entender a nossa história. E quem entende a história entende a nação, né? Que a história é mestra da vida. Então, não perca essa oportunidade. Vamos ficando por aqui. Obrigado.